Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, nessa semana nós estamos fazendo aí uma série de vídeos falando sobre o voto de Jacó, que está lá no capítulo 28 de Gênesis. A partir do verso 1, Isaac, pai de Jacó, ele vai enviar Jacó para as terras de Labão, seu tio, e ele fala com Jacó para ir ali escolher uma esposa, das filhas de Labão, para dar sequência ao projeto de Deus para aquela família. E quando Jacó ele está indo na direção das terras de Labão, e é uma viagem muito longa, um caminho muito distante, ele está indo pelo deserto de Padã Arã, Jacó então ele vai dormir e ele tem um sonho com o Senhor. E nesse sonho ele tem uma experiência com o Senhor, porque o Senhor, nesse sonho, vai falar para ele algumas coisas, vai confirmar na vida dele algumas coisas. No verso 12, por exemplo, a partir do verso 12, por exemplo, a palavra diz assim, olha, e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, e até que haja cumprido o que tenho falado. Jacó então tem uma experiência com o Senhor, e o Senhor está confirmando a promessa na vida dele, e eu fico pensando que é a primeira vez que Jacó ele tem uma experiência com o Senhor, porque antes disso a gente só ouve falar do Jacó enganador, o Jacó que nasce agarrado no calcanhar do irmão, do Jacó que faz ali um prato de lentilhas para roubar a primogenitura do irmão. Até então ele está só fazendo o papel de enganador, o papel de espertalhão, daquele que tira vantagem de tudo. Mas nesse momento, assim que ele está indo para o deserto, no deserto ele tem uma experiência sobrenatural com o Senhor. E aí então eu creio que nesse momento ele entende o propósito de Deus, porque Deus confirma para ele aquilo que Deus tinha no coração para a família dele. Eu creio que ele entende isso, e quando ele entende isso, quando ele tem essa revelação, quando ele tem essa experiência com o Senhor, a palavra diz que ele vai fazer um voto com o Senhor. E aí a partir do verso 18 ele diz o seguinte, olha, verso 18, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei os dízimos. Jacó está fazendo, depois da experiência com o Senhor, Jacó está fazendo um voto ao Senhor. E nesse voto, ele vai fazer então, primeiramente, 4 pedidos. Ele vai pedir a presença de Deus, a companhia de Deus. Ele vai pedir a proteção de Deus, ele vai pedir a provisão de Deus e ele vai pedir a paz de Deus. E logo em seguida ele vai fazer 3 promessas. A primeira promessa, ele promete a exclusividade. Deus seria o seu único Deus. E a segunda promessa é a que a gente vai ver agora, que ele promete fazer daquele lugar uma casa para Deus, um lugar para Deus. Mas é interessante, quando a gente olha, porque a gente não vê em nenhum momento Jacó tendo experiências com o Senhor, ou se dirigindo ao Senhor em oração, ou em cânticos. A gente não vê Jacó tendo um relacionamento com Deus.
Mas agora que ele tem esse encontro com Deus, agora que Deus se revela para ele, Deus confirma as promessas, eu creio que ele se converte, eu creio que ele se arrepende, e aí então ele quer fazer casa para Deus. Eu creio que essa é a atitude de toda pessoa que tem um encontro com o Senhor. Ela quer formar uma casa para Deus, um altar para Deus, seja na sua vida, né, seja na sua maneira de viver, na sua vida em geral, ele quer formar para Deus um altar. E é interessante que Jacó, provavelmente ele tenha sido a primeira pessoa a querer fazer uma casa para Deus. E a gente vê mais para frente que Davi ele também quis fazer uma casa para o Senhor. E ele está dentro da sua tenda, aliás, ele está dentro da sua casa, né? E ele olha para a arca lá debaixo da tenda e ele fica pensando, puxa vida, eu moro numa casa de cedro, enquanto a arca do meu Deus vive debaixo de tendas. Eu vou fazer uma casa para o Senhor. E quando ele fala ali para o seu profeta Natan, né, confirma a ideia dele, fala com ele, olha, vai em frente, faz o que o seu coração manda. Deus então, em sonho, se revela para Natan e fala para ele, olha, por acaso algum dia eu pedi, né, eu sempre andei, em 2 Samuel 7 e o verso 7, ele diz assim, ó, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificas uma casa de cedro? Deus ele está mandando um recado para Davi, falando, olha, eu não preciso de casa de cedro, eu não preciso de uma morada feita por mãos de homens. E aí, queridos, é interessante isso, porque lá no Novo Testamento, né, lá nos Evangelhos, nós vamos encontrar Jesus confirmando essa palavra de Deus. Quando Jesus ele, né, está aí com seus discípulos em Mateus 16, 18, ele vai falar para Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus ele está confirmando que esta casa é a nossa vida, né? Que esse templo é a nossa vida. Ele faria de nós pessoas a casa de Deus. Essa é a casa que agrada ao Senhor. E o apóstolo Paulo também confirma essa palavra lá em 1 Coríntios 3,16, quando ele diz, olha, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo está confirmando que a nossa vida, né, que a nossa casa, o nosso corpo é que é casa de Deus. É no nosso coração, né, o altar do Senhor. A nossa vida é a casa em que Deus quer habitar. E as pessoas, logo que elas se convertem, elas têm esse desejo de fazer da sua vida casa, templo do Espírito Santo, morada de Deus. E isso está acontecendo com Jacó. Jacó está querendo fazer uma casa para o Senhor. Mas eu fico pensando, né, uma pergunta que às vezes nos incomoda. Se Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão, não seria Jacó herdeiro da promessa do Senhor? Claro que sim. A palavra diz que Isaac é o filho da promessa. E Isaac gera Jacó, e Jacó certamente, né, o próprio Deus está confirmando para ele aqui, a partir do verso 12, de que ele era o herdeiro da promessa e que Deus não abandonaria de forma alguma, que as famílias da terra seriam benditas na vida de Jacó. Porém, o que nós entendemos é que Jacó, ele não tinha entendido isso ainda. Ele era filho de crente, mas ele verdadeiramente não era um crente. E queridos, nós temos visto isso muitas vezes acontecendo dentro das igrejas, nos ministérios, não é mesmo? Por quê? Porque o fato de uma pessoa ser filho de crente, ser pai de crente, mãe de crente, né, marido de crente, esposo de crente, não faz dele um crente, não faz dele um servo do Senhor. Porque a salvação ela é individual, amados. Nós temos visto muito nas igrejas, o que mais tem nas igrejas é uma quantidade enorme de homens que estão ali na presença do Senhor só porque a mulher está presente, porque a mulher é crente genuína. Nós temos visto algumas mulheres, não são muitas, em que elas estão na presença do Senhor por causa do marido que é crente.
Nós temos visto, filhos que só estão na presença do Senhor porque o pai e a mãe ou um dos dois são crente. E nós temos visto, querido, uma enorme quantidade de filhos de crente que até hoje não se converteu. Quantos pastores nós encontramos em que a sua família está totalmente desviada, que os seus filhos estão desviados, que não tem relacionamento nenhum com o Senhor, não tem intenção nenhuma de caminhar na presença do Senhor. Quantos nós temos encontrado? O fato de ser um filho de Deus não faz de mim diretamente filho de Deus. Eu preciso ter um encontro com o Senhor. Eu preciso receber uma revelação especial do Senhor, ter um encontro pessoal com o Senhor e entender que Ele é o Deus da minha vida. Fazer dele exclusividade, fazer da minha vida o templo para que Ele possa habitar. É isso que está acontecendo com Jacó. Jacó teve um encontro com o Senhor, um encontro pessoal com o Senhor através do sonho. Deus se revelou a ele em sonhos e a partir daí sim, ele tomou a decisão de caminhar com o Senhor. Ele decidiu ser crente genuíno e agora ele faz votos ao Senhor. E para que ele continuasse na sua jornada, uma jornada que ele está começando a partir dali, ele pede ao Senhor que o Senhor o acompanhe. Ele pede a presença do Senhor em todos os dias da sua vida, ele pede a proteção do Senhor, ele pede a provisão do Senhor, ele pede a paz do Senhor, ele promete que o Senhor seria a sua exclusividade e agora ele quer ser casa do Senhor. Oh, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aleluias, agora ele virou crente. Agora nós viramos crente. Oh, queridos, o Senhor é a nossa exclusividade. Oh, queridos, o Senhor é o nosso corpo, agora é o templo do Espírito Santo. Oh, queridos, agora em nome de Jesus caminharemos com o Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê essa sabedoria. Que Deus te dê em revelação. Você que está aí na igreja, que está só indo de vez em quando. Você que está lá só para ocupar um espaço. Você que está lá só porque um parente seu é crente. Você está ali por obrigação. Você está ali insatisfeito. Clame ao Senhor para que você tenha uma experiência com Ele. Para que você seja como Jacó, para que você tenha um encontro pessoal com o Senhor, para que a sua vida seja transformada por Deus, para que Ele faça morada na sua vida, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, para que Ele seja o centro da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo em nome de Jesus.